Olá, queridos telespectadores, querida família dos devotos, mirins, crianças e os jovens e todos vocês que vê o nosso programa e falam: oi, irmã, mas eu olho aquela alegria. Não é só alegria, a gente tem que ser feliz por dentro, sabe? Quando você vive assim o perdão e você olha para as pessoas com um olhar diferente, o olhar do amor, da caridade, o olhar de Jesus, inclusive, sabe? Que é sempre um olhar alegre em todos os momentos. Porque primeiro que a tristeza não paga a dívida, né? Como a gente fala. Mas a tristeza pode ir deixando você se tornar uma pessoa, entendeu? Que daí não consegue submergir as dificuldades. Mas nós estamos aqui, vocês estão olhando o nosso cenário, já estamos com um dos símbolos mais bonitos do Natal, o presépio. E hoje, esse terceiro domingo do Advento, ele chama Domingo Gaudete. Quer dizer, uma alegria, sim, porque o outro da Quaresma a gente chama Letare. Letare é aquela alegria, expansão, sabe, da ressurreição. E Gaudete é aquela alegria toda cheia de ternura, da criança que nasceu, da família. Então a igreja coloca assim uma pausa, sabe? Para dizer, o Natal está perto, gente. Vamos firme, vamos viver essa felicidade de sermos cristãos, de sermos amigos, de perdoar, de ajudar os outros, né? De rezar também, pode rezar. Não precisa rezar tanto para o santo não desconfiar, não é mesmo? Não é brincadeira. Queridos, nós queremos cantar então uma música que vai revelar essa alegria que vocês gostam muito nesse domingo Gaudete, domingo da alegria com ternura. Vamos lá? Juliana Gianetti. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez repito, alegrai-vos sempre no Senhor. Vocês, alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez repito, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegria que vem do Senhor, Alegria deve ser o sinal do cristão. deve ser, Porque ela é fruto do amor, é fruto que eu recebo e levo ao irmão. E agora? Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez repito, alegrai-vos sempre no Senhor. O sorriso nos lábios de alguém, O sorriso pode ser um começo de vida, pode ser é semente de ressurreição, semente. espalhada sem ser percebida. E agora todo mundo. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez repito, alegrai-vos sempre no Senhor. Queridos e queridas, crianças, jovens, todo mundo, nós vamos acender agora a terceira vela do Advento. O que significa isso? Significa que a preparação para o nosso Natal já está progredindo. Já estamos fazendo a novena do Natal, já visitamos os vizinhos, já fomos no hospital, levar um presentinho para algum doente que a gente conhece, ou então aqueles da enfermaria que às vezes moram no sítio e daí não tem ninguém que visita. Vai lá, visita também. Leve alguma coisa para ele, leve, sabe? Vai ser uma grande alegria. O seu coração vai se abrir mais para receber também Jesus na sua vida com mais força, porque você já tem Cristo na sua vida. Então, a terceira vela do Advento. Luz que vem do alto,
nossa vida, vem brilhar em nós, ó luz divina. Luz que vem do alto, luz que traz a vida, vem brilhar em nós, ó luz divina. Coloque agora dentro de você essa luz, que talvez você não conseguiu ainda viver o advento assim com tanta intensidade. Eu sei, todo mundo tem muita coisa para fazer, as mães, as crianças, mas procure fazer na sua casa assim um espírito mais leve, sabe? Nesse advento, meus filhos, trazer mais presentinho para eles, trazer doces, trazer batatinha, entendeu? O que eles gostam é porque as batatinhas eu compro para a Juliana levar para as crianças dela. Crianças não, são 3 filhos. E eles gostam muito quando eu mando as batatinhas, entendeu? Então você faça isso também para a sua criança, como a leveza da preparação do Natal. Você veja como a fé, ela tem que ser mais humana. Ela tem que ter mais ternura. Os nossos sacerdotes, os nossos diáconos, as nossas freiras que dirigem celebração, precisamos cada vez mais ter assim mais ternura. Outro dia veio o bispo, foi o dia que ele veio celebrar o jubileu dos militares. Mas aquilo encheu de militar, tinha todo mundo graduado, com estrela, tudo. E eu achei impressionante quando ele após o rito penitencial, ele convidou a oração no Oremos, ele falou, vamos agora fazer uma oração bem profunda da nossa vida, lembrando do nosso trabalho também, da nossa missão. E daí o moço colocou um fundo musical e olha, eu fiquei admirada de ver aqueles homens e mulheres todos fardados assim, rezando com uma intensidade. Então o que acontece? Então, às vezes, na nossa celebração, o cara, oremos, e já comeu tudo, a oração. Não deixou ninguém rezar. Nós precisamos melhorar. Isso é uma preparação para o Natal. Queridos, então, mais uma vez, a novena está acontecendo, né? Aí na sua casa. Também, se você não tiver livro, faça a novena você, meu filho. Cante um canto de Natal que você tem no folheto do santuário. Leva um folheto embora que pode levar, não tem problema não. Pode levar o folheto para cantar em casa. Eu falo para a turma do coral, pode levar. Tem gente que leva para cantar na novena e lá tem as músicas do Natal nesse mês também. Você que vem no santuário e que vem ainda, leva para você cantar em casa. Canta um canto de Natal, leia um texto bíblico, pergunta para as crianças o que você acha desse tempo de Natal, o que você gostaria de receber. Não é para dar esses bichos, entendeu? De coisa que atira coisa. O outro dia o menino apareceu a criança com o revólver. Eu falei, mãe, mas você veio aqui na casa da mãe comprar um revólver pro seu filho, minha querida? Não. Compra assim uma coisa linda para ele, um boneco bem alegre, um boneco que pula, que nem os presentes que eu dou pros filhos do Juninho, né? É peixe que pula, jacaré que abre a boca, tudo eles gostam, são desses presentes. Queridos, aqui nós temos o principal símbolo do Natal, o presépio. Esse presépio, ele já começou com São Francisco de Assis. São Francisco, ele era diácono, não era padre, não. E ele tinha uma comunidade. Então, nessa comunidade, ele queria explicar para o pessoal como é que tinha sido o nascimento de Jesus, que eles não havia presépio nenhum. E também não havia presépio tão com ouro assim. O presépio é bem diferente, mas não tem problema na mídia todo o presépio ser uma coisa bonita, né, que você pode ter. Mas você faça o seu presépio como você acha que está na Bíblia. Aí ele pega São Lucas, que está na Bíblia, e São Lucas explica, porque São Lucas, ele não conheceu Jesus quando era pequeno, ele não conheceu pessoalmente. Ele conheceu de tanto que o São Paulo falava para ele sobre o Cristo, Jesus. Aí o que ele fez? Quando ele se converteu e ficou mais seguindo São Paulo, ele falou, não, eu vou para Éfeso, é onde morava Nossa Senhora, que tem a casa lá. Porque o São João, quando Jesus foi crucificado,
depois ressuscitou. Aliás, no dia da morte mesmo de Jesus, antes de ressuscitar, ele pegou Nossa Senhora e levou para a casa dele, porque ela ficou sozinha, porque São José já havia morrido. Gente, isso aqui é história verdadeira. Isso aqui é história verdadeira. Você conhece essas histórias ou você acha que não existe? Existe tudo, eu estive em todos esses lugares. Sabe? Aí ele queria conhecer como é que foi a infância de Jesus. Por isso que São Lucas fala muito da infância de Jesus, fala de Nossa Senhora, fala quando ele era adolescente, fala quando... ele fala. Então, o São Lucas quis conhecer Jesus como é, a casa dele. Então, nós também devemos pesquisar mais. Então, você pode perguntar para as crianças, criar presépio, fazer um concurso de presépio também. Então, esse é um dos símbolos principais. São Francisco de Assis quis falar para a comunidade, reuniu daí, ele não pegou imagem, não. Ele pegou boi, como está, São Lucas fala na Bíblia, que tinha o boi, tinha a vaquinha, né, para dar o leite para o menino, tinha as ovelhinhas, aí ele coloca tudo vivo no presépio. Foi o primeiro presépio no ano, acho que é 1013, uma coisa assim. Depois eu vou ver o ano certinho que ele fez o presépio. Foi quando São Francisco começa. Ele era diácono. Então, queridos, que essa nossa preparação para o Natal esse ano seja uma preparação assim, sabe, de verdade. Sabe, não é para dizer, agora eu vou me confessar, pronto, já está pronto o Natal. E daí, meu filho, você confessou e daí? Serviu só para você. E nem serviu. Porque você não se alegrou. Você não fez projetos novos. Tem que fazer projetos novos de vida, sabe? De mudança, de luta, de valorizar as boas pessoas que fazem como Jesus fazia. Então, o nosso Natal deve ser isso. Deve ter a árvore de Natal, pode ter um presépio bonito, ou um presépio simples, ou um presépio de madeira, como o pessoal faz aí, né? O pessoal faz muito. Assim, essas exposições de presépio é coisa linda. Olha, João Batista, como ele pregava Jesus, ele tinha sido preso, ele estava na prisão. Então, ele mandou perguntar para Jesus quais os sinais da verdade que ele está anunciando. O que é essa verdade que ele está anunciando? Daí Jesus responde para ele, manda dizer que tem os sinais. E os sinais que Jesus fala é que os cegos veem, que aqueles que não andam comecem a andar. E para nós também, quais são os sinais que nós temos hoje? Nós temos que ver sinais diferentes. Contra o genocídio, contra as guerras, contra o ódio de algumas pessoas que odeiam os outros por causa da política. Houve uma confusão. Então, nós temos que ver se Jesus está, não tem essa confusão. Então, o evangelho de hoje, ele traz essa certeza. Jesus fala, vocês veem a vivência. Jesus fala em sinais, mas é a vivência. A vivência, o que nós estamos vivendo? Jesus está entre nós ou não está? É só a gente ver a vivência do povo, a vivência das pessoas todas, né? Então, eu acho que nós temos que partir para aí. Por isso que nós queremos cantar agora um canto que é do Reginaldo Veloso também. Aquele cantor famoso que eu lhe falei, que tem uma ternura e uma percepção desses sinais que Jesus fala. Então vai, dizei aos cativos, se alegre. Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz, caminhemos para as fontes, é o Senhor quem nos conduz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor que nos conduz. Foi no tempo favorável que eu te ouvi, te escutei, no dia da salvação, socorri, te ajudei, e assim te guardarei, te farei mediador da aliança com o povo,
será seu libertador. Vamos dizer que Dizei aos cativos sair, aos que estão nas trevas vinde a luz. Caminhemos para as fontes, é o Senhor